Bem-vindos ao nosso primeiro podcast com o nosso amigo Adler Lima. Eu sou Moisés Araújo. Eu sou o Sebastião Moreno. E eu sou Adler Lima. Maravilha, pessoal. O tema de hoje, é algumas perguntas que o pessoal acaba fazendo pro Adler, né, Adler? Então a gente selecionou alguns temas e nós vamos começar com o nosso primeiro tema hoje, que é, Adler, o que que eu devo fazer, o que que eu devo aprender primeiro, né? A teoria ou já pegar o violão de cara? Esse é o nosso primeiro tema, né? E nós vamos estar fazendo algumas perguntas para o Adler hoje aqui. E o Adler, com toda a experiência que ele tem aí, ele vai procurar ajudar aí o pessoal que está começando a aprender violão, começando do zero, aquele que está querendo aperfeiçoar o seu violão. Então vai ter muita pergunta legal aqui, muita dúvida que o Adler vai estar respondendo para a gente. Eu vou começar com uma primeira pergunta aqui, óbvio, né? Adler Lima. Quem é o Adler Lima? Conta um pouquinho aí para nós a sua história, Adler. Rapaz, a minha história. Eu, desde pequeno, apaixonado por música. Minha família é uma família musical. E sempre, ao inteiro, né, cresci vendo o meu pai, minha família toda tocando, e eu não tocava nenhum instrumento. E eu até falei isso, nós escrevemos isso no e-book, que começou a me incomodar. Me surgiu um certo medo de não ser um músico nessa família de música. Aí eu comecei, vamos correr atrás de aprender. E na falta de tempo do meu pai, na falta de tempo devido ao trabalho, devido a tudo que ele tinha para fazer, o meu irmão também, que era músico, a família toda, ninguém me dava atenção. E o meu pai, por ter condição, ele tinha condição, mas não tinha tempo. Então ele ia lá, comprava as suas revistas, me dava os conteúdos, mas aí, se vira, né? Pegava e dava lá os conteúdos e, tem esse CD aí, vê se você aprende alguma coisa. E eu percebi que tudo aquele conteúdo, 100% de 100%, aproveitava 10, 5%. No decorrer do tempo, eu fui fazendo filtros de todo o conteúdo que eu vinha, eu pegava aquilo que é bom. Porque não adianta condenar também tudo, porque sempre tinha uns 5% que servia. E como era muito comercial, ninguém entregava tudo. Eu falei, então eu vou fazer um filtro. E fiz o meu próprio conteúdo, meio que sem querer, eu comecei a juntar. Aí eu comecei a perceber que era realmente importante quando eu primeiro aprendi, né, em cima disso, e quando surgiu necessidade, teve amigos, vizinhos que, eu quero aprender violão, e eu peguei, passei o jeito que eu aprendi e começou a dar certo. Aí quando eu vi meio que sem querer, eu tinha um conteúdo que era uma coisa assim maravilhosa para tá ensinando, né? Então eu vi que funcionou e para mim, numa família musical, acabou que aquela minha frustração, ao invés de me parar, ela me motivou, né? Por não ter ninguém me motivando, ninguém me olhando, aquilo me motivou. Não, eu tenho que levar adiante isso aí. Eu era muito criança, a cabeça muito pequena, mas eu já pensava, eu falei, eu quero ser um músico, o dia de amanhã, eu não sei, eu posso viver disso. Eu sempre sonhava alto, já sonhava em estudar. Embora o início foi aquele início bem assim, autodidata, mas eu já sonhava em me aprofundar, né? Legal. Aí você foi e como que foi? Você Consegui assim, conseguiu chegar onde você imaginava? Assim, além, sozinho? Além. além. Eu queria, assim, de início, eu ainda lembro que meu pai me passou 3 acordes. Ele me ensinou 3 acordes e era isso, né? Ele não tinha muito tempo. Ele me passou lá o Ré, Lá e Sol, e 3 acordes, uma musiquinha de ninar, e era isso que ele esperava de mim, até eu mesmo esperava só isso de mim, para aprender a tocar isso, porque esse instrumento para mim estava bom. Só que quando eu comecei a olhar a música em geral como um horizonte infinito. Eu falei, caramba, eu quero entrar nisso aí. Eu preciso entender mais isso aqui. Eu não posso contar com meu pai, eu não posso contar com os estudos, porque também tem um limite aqui. O que eu vou fazer? Aí eu comecei realmente a fuçar, pesquisa, entrei em pesquisa, cheguei a fazer alguns seminários, né, em faculdade, fui atrás de entrar mesmo e mergulhar. E é incrível, porque assim, é como se fosse uma ciência. Embora nós temos ali alguma coisa que é exata, matemática, mas é uma ciência também, porque não tem um fim. A música, quanto mais você procura, mais você acha, mais você cria. E quando eu entrei nesse norte, eu falei, caramba, o violão para mim nossa, é tudo, porque eu não tenho um fim, eu posso, sinceramente, eu posso viver disso um dia, e aí eu entrei de cabeça.
Aí foi, né, que o tempo passou e eu ainda lembro que meu irmão não tinha muita paciência, né, até de e tempo também pelo trabalho. Aí eu comecei a tirar as músicas na época que ele gostava e ele ficou surpreso e ele começou eu comecei a ter atenção do meu irmão, a ter um pouco de atenção do meu pai. Caramba, você está tocando, né? E aí com 12, isso foi com 5 anos o início, né? Aí com 12 anos eu já queria outros instrumentos, né? Já fui atrás de outros instrumentos de corda, como banjo, cavaquinho, depois o ukulele, viola, guitarra, contrabaixo. Dei um norte, eu falei, nossa, eu quero estudar tudo. E a mente abriu mesmo. Aí eu peguei e fiquei atrás disso, falei, nossa, que interessante, eu quero tocar. Então, e aí começou a impressionar. Nossa, ele toca. Só que aí a minha carência foi, eu quero saber realmente como que eu faço para transmitir isso. Porque eu falei assim, não é questão nem de valor, é questão mais do que eu passei, eu não queria que outras pessoas passassem. Porque eu percebi que muita gente, eu quero aprender, muitos amigos, eu quero aprender violão, mas tá parado lá. Comprei o violão nem relei, porque parece que não é para mim. Então eu comecei a não admitir as pessoas falar que eu não sou capaz de tocar violão. Aí começou a me incomodar, aí eu comecei a estudar, fui estudar musicoterapia, que é para trabalhar a mente das pessoas, capacitar. Né? E aí eu comecei a colher esses frutos para mim mesmo, para minha realização. Eu queria ver meus amigos tocando, né? A gente tinha na classe, tinha músicos, sempre teve músicos na escola, tinha as apresentações, e tinha amigos ali que estavam com, eu sei um pouquinho. Eu falei, não, cara, nós temos que tirar tal música, e pegava e ensinava ali. E graças a Deus, hoje, né? Hoje, pode-se dizer que eu vivo disso, Quanto tempo já, velho, você feliz. está já ensinando? Nossa, essa trajetória firme caminha nos seus 13 anos já, né? Essa trajetória firme. Óbvio que teve muitas adaptações, teve muitas mudanças, teve aquela. Teve, mas nossa, será que o Adler é blindado? Nunca teve vontade de parar? Óbvio que sim, né? Teve aquela barreira que o dedo não caleja, o som não sai, o acorde não muda, tudo, sempre teve isso daí. Só que também as superações é uma vitória atrás da outra. Você já vê a barreira, fala, caramba, é mais uma vitória para abraçar. Vou para cima dela, né? Seus amigos começaram a aprender com você, não? Começaram a É. aprender, foi assim, Você tem noção de quantos já aprenderam com você, Adé, até hoje, assim, mais ou menos? olha, de geral, se for fazer conta, eu não tenho, né? Se for fazer assim, eu não tenho a conta exata. Mas próximos assim, que seguiram firmes, eu acho que vai para a casa dos 30, 40, daqueles alunos assim que eram próximos que eu contei. Aí começou assim como é muito rotativo, né? Aqueles que aprendem o violão básico, outros querem se aprofundar mais, outros querem se profissionalizar. Então é muito rotativo. Então a gente perde um pouco o controle disso aí, mas O número em então já cresceu transmissões, bastante. em transmissões também, né? Quando lançou o Skype, nós fazia as transmissões até hoje, faço algumas, então já vai para a casa dos 100, mas você perde um pouco Isso tem esse tudo, você. tato. Agora os alunos de tato mesmo, assim, daquele carinho, a gente sem carinho, assim, vai, vem jantar em casa, digamos assim, aí é nessa faixa dos 30 alunos, mas o mais gostoso, né? Nem a questão de tocar violão por tocar. É a realização desses alunos. 30 alunos você tem agora que passaram por você, né? Você tem agora, Não, isso atualmente. foi o início, assim, que aquele tete a tete, digamos No assim, início, no começo. aquele carinho, né? No total, você já ensinou mais de 100 pessoas, então, né? Isso. Mas, assim, são, bem dizer assim, distantes, né? Eu tenho transmissão, eu não conheço tanto a vida, a história em si. Me contataram, tá aqui o conteúdo, passa, e é aquilo ali, né? Agora, 30 é que realmente eu conheço a história, a superação, alunos que com déficit de atenção, né, com TDA, alunos com autismo, que se superaram, né? Começou a fazer aula e mudou a disciplina escolar, né? Então esses alunos são aí é na casa dos 30, assim, que eu consegui acompanhar a vida mesmo, né? A evolução tátil, né? Uma coisa que você falou, eu ia até perguntar, você acabou falando, comentando de violão, né? Mas eu ia te perguntar, quantos instrumentos você toca hoje? Você toca e você ensina. Seria só o violão, você já citou alguns aí, cavaquinho, alguma coisa. Quantos desses você já toca hoje, você já aprendeu a tocar e você já ensina?
Também pode ensino. ser tema depois, cada um desses instrumentos pode ser um novo podcast depois de fazer um de cada instrumento, né? As próximas aulas. Ó, de instrumentos de cordas, todos, eliminando apenas eruditos, viola, cello, violino, tá? Agora, instrumento de trastes, né? Aí seriam todos. Todos os instrumentos de trastes. O que é Até instrumento de prática? Quem ainda trastes, não conhece violão, não sabe o que é traste. isso. Quem viu os vídeos lá, né? Então, nos vídeos eu falo sobre os trastes. É aqueles ferrinhos que fazem a divisão da escala, no braço, divisão da escala. Tem uma aula lá no seu Isso, canal que tem explica. instrumentos que não tem, ele no caso do violino não tem, né? Ele é um modelo de mão que você vai executar, e tem aquele arco para tocar, não, isso não. Mas instrumentos de trastes, assim, todos, eu toco e ensino, né? Mas são muitos, né? Tem instrumentos que não são nem catalogados. Tem instrumentos que é um pedacinho de pau com uma corda lá, e tem traste, a gente consegue tocar e fazer uma teoria em cima dele e ensinar tudo que ele pode fazer, né? Inclusive até tem vários instrumentos, tem os instrumentos e tem as formas de tocar, né? Tem os tipos de tocar, os tipos de modelos de se tocar, né? Então é um leque Ô, André, infinito. aqui na sua história, aí você estava comentando aí que você começou, você aprendeu, acho que foi 3 acordes, né? Você tá falando? Três. 3 acordes e começou, né? Ou seja, você começou pelo instrumento, vamos falar assim, aprendendo já no instrumento. É o que você recomenda? Começar pelo instrumento? Então, assim, eu comecei pelo instrumento pela necessidade, né? Foi o que me impulsionou Eu digo assim, ali. em relação à teoria, você recomenda? E já tá, entre teoria e instrumento. Isso. Primeiro, a teoria ela é cansativa, né? Nós temos assim, acho que tudo que nós vamos aprender, você evolui mais se você tiver uma aula prática. Hoje, universidades, na maioria, você tem um laboratório para você executar na prática o que você aprende de matéria como um paralelo. Se você levar toda a teoria, vamos imaginar aí, né? Não vamos citar nomes, mas a cultura aí, natural. Você vai aprender 2 anos ou 1 ano e meio de teoria. Você pega do zero lá. Tudo sobre teoria, vai escrever tudo. Depende da idade também, mas vamos lá. Depois desse 1 ano e meio, você vai pegar um instrumento na mão para reciclar aquela teoria. Será que a sua memória vai ser tão boa para aprender? Para lembrar tudo aquilo de teoria para executar? Então, assim, eu acho que todo ser humano é capaz de aprender um paralelo. Você já pega a teoria, prática. Teoria, prática. Tá vendo isso aqui? Aí já pega a teoria, tá vendo? Ó, essa escala, isso aqui que você tá lendo, é para isso. Tá aqui o seu instrumento, você vai fazer assim, é para tocar essa música, é para tocar aquela música, é para fazer aquele arranjo. Então você já sabe o que você está estudando, por que você está estudando e já executa. Você já começa com os dois de É um início. paralelo. Tem que ser. Era uma das minhas perguntas aqui. E é importante saber teoria na fase inicial do estudo, né? Eu vi uma Paralelo, frase. então, metade teoria, Eu vi uma a frase. teoria aplica já no instrumento. Eu vi uma frase. Eu achei muito importante. Eu acho que tá marquei. Ó, Tony Robbins. A repetição é a mãe de todas as habilidades. A repetição é a mãe de todas as habilidades. Isso é muito interessante isso. A repetição leva à perfeição. Leva à perfeição. Então, quando você pega só a teoria, você vai repetir aonde? Você vai ler, reler, 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 reler. Então, você vai pegar a teoria e você vai repetir no instrumento. E aí você vai ter uma habilidade enorme. Primeiro que o espaço de tempo é menor. Por isso que tem muita gente brava. Tem gente brava comigo aí por causa disso. Porque, às vezes, o interesse de ter você por mais tempo numa instituição, ter você por mais tempo, dando um lucro. Então, eu passo a teoria 2 anos para você esquecer é bom para a instituição que eu vou repassar, e isso dá aulas extras, mas eu discordo. Que nem eu falo, por ter passado esse sofrimento, eu discordo plenamente disso aí. O paralelo vai ser menos tempo e mais resultado. Como não tem fim, eu também avanço assim. Eu não parei. O Adler é formado, eu não parei de estudar. Então eu não tenho medo, como muitos têm. Nossa, o meu aluno vai saber mais que eu, né? Eu nunca tive esse medo. Eu sempre estudo. Então sempre vou estar à frente. Não para, então. Eu não paro. Se eu estagnar, se eu parar, opa,
O aluno chegou aqui, né? Mas não para, eu sempre vou. Então não tem essa preocupação. Então, se o aluno está com sede, eu estou com mais sede ainda. Eu tô obcecado em ensinar, né? É importante você ensinar aquilo que você ama, né? Que você gosta, que você tem paixão, porque se é uma coisa que você não gosta, ele acaba sendo estressante. É cansativo, né? Mas é uma coisa que... Isso é bem Pô, André, interessante. e quanto que você acha que a teoria ela influencia um músico? Por exemplo, tem pessoas que aprendem só na prática também. Só prática, 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 viam tocar, ensinou os acordes e tal. Você acha que você tivesse ficado só ali nos acordes, aprendia mais alguns acordes? Quanto que você acha que a teoria hoje ela influencia um músico? Ó, eu sei assim, o ser humano ele evolui muito quando ele segue regras. Você não vai tocar violão se você não seguir uma teoria. Eu sou autodidata. Eu tenho amigos que tocam, autodidata e tocam bem. Porém, vamos usar como exemplo uma autoescola. Você dirige se você não tirar uma CNH? Dirige. Aprende. Porém, quando você obedece regras, você faz perfeito. Você soma uma coisa com a outra. Aquele que é autodidata e aprende regras, ele fica um monstro. Ele fica, parece um mutante jogando. Então, assim, sempre soma. Regras. A teoria é o quê? É para ter regras, disciplina. Autodidata, você não vai ter uma disciplina. Quando você pega essa disciplina, Autodidata é a pessoa que aprende sozinho, sozinho. eu vou, peguei 3 acordes, não tem regra, eu bato aqui na pulsação e vai do jeito que vai. Toca, pode tocar, às vezes tem um ouvido bom, cresceu desde criança ouvindo músicas, toca. Porém, não tem ideia das regras. É até minha próxima pergunta aqui que eu ia fazer, ó, por exemplo, existe centenas de pessoas que eles tocam violão, tocam muito bem, gostam autodidata, né? Só que não aprendeu a teoria. Aí, por exemplo, você acha que um dia, para você for tocar profissionalmente, a teoria ela vai ser uma exigência para as pessoas? Ó, assim, exigência depende do ponto de vista. Porque assim, a teoria, o que é bom? Você não vai simplesmente tocar violão. Você vai estar preparado para compor, para criar arranjos, para reinventar o seu jeito de tocar violão. E isso você vai conseguir fazer didaticamente. Imagina só, você precisa registrar uma música. Você tem que mandar uma partitura dos seus arranjos. Você vai ter que procurar um profissional. Ele não vai conseguir fazer sozinho se ele não tiver teoria. Não tem como. Ele não sabe ler uma partitura, um pentagrama, uma nota, né? Então fica um pouco difícil. Então a teoria ela é válida, né? Ela é lei em muitos outros campos da vida, ela é lei. Então na música acaba que não sendo lei na música, mas eu recomendo sim, porque você acaba criando uma disciplina que você vai fazer bem. Não sei para que ele quer tocar assim, né? Na roda com os amigos aí, fazer uma batida, não está preocupado. Mas, mesmo esse, se aprender, Vai bem. usar. É aquilo, eu sempre meço a sede, né? Sempre meço. Os alunos falam, para que você quer aprender, né? Tem que ter um motivo sólido para você ir avante do que você sonha. Eu demorou várias profissões, trabalhei com vinhos, trabalhei com várias profissões, né, com vendas, mas quando você encontra uma motivação, minha sede é essa, aí você vai, você não quer parar, né? Aí quando você não quer parar, o autodidata te dá um limite, né? Aquele basiquinho te dá um limite. Fala, nossa. Aí você pesquisa um pouquinho, você vê um artista, alguém tocando, fala, caramba, o que é isso que ele está fazendo? O que ele estudou? Como que ele chegou lá? Aí você quer entrar, é a sede. Então sempre meço a sede. E o motivo, sempre eu falo, o meu motivo foi para quê? Eu queria chegar num lugar com a família, eu vou tocar violão. Vai fazer um churrasco? Não, vou pegar o violão, vamos juntar. Era moleque, vamos para uma praia, para uma prainha, para um lugar, vamos fazer um lugar, eu vou tocar violão. Entendeu? Não para ser o centro da atenção, mas que você chega num lugar que não tem a música. Não sei se é uma opinião Ó, minha. até que eu ia fazer a próxima pergunta aqui agora, você está entrando no tema aí. Meu Deus, eu tô, Olha, por exemplo, aqui, tô quase você conduzindo acha, aqui. você acha que a compreensão da música ou da teoria musical ela é facilitada quando tem músico na família, que convive e que aprende, que ajuda ali? No teu caso, você teve música. Você acha que pessoa que já nasce numa família que tem música, que convive com pessoas dentro de casa que já toca, você acha que facilita a compreensão musical, a Foi teu caso, né? teoria? Que no caso foi Eu meu acho que caso. assim, o caso não é nem genética, né?
Né? Meu pai, não, eu acho que assim, ouça a música. Tem isso, eu não, tem estudos, não sei nem onde está, mas tem estudos, já ouvi falar, que a criança dentro da barriga, ela escuta a música, quando ela sai, ela acalma com a mesma música. Ela lembra da música. Então a música ela influencia de qualquer forma, ela acalma. Então falando sobre isso, eu tenho ouvir música. Até eu recomendo, né, assim, para aprender a acelerar, é bom que, um exemplo, você vai fazer aula, a maioria dos lugares vai te passar música de ninar. É sempre aquelas musiquinhas. Aprende a tocar no estilo que você gosta de ouvir, o início, para acelerar. Eu gosto de ouvir, eu gosto de sertanejo. Então você vai aprender em cima das músicas, faz lá, teoria, cifras, em cima daquilo que você gosta de ouvir. Você vai ter um resultado bom. Porém, na sua formação para profissional, é bom que você escute de tudo. Porque quanto mais música você escutar, mais aquilo vai estar dentro de você. Você vai pulsar a música, né? Agora, um exemplo. Eu conheço pessoas que ele não tem som no carro. Para ele andar no trânsito sem ouvir uma música, tá tudo bem. Ele não tem som no trabalho, ele não tem som em casa, ele não tem música na rotina dele. Ele é um chato. Ele não tem música na rotina dele. Até uma vez, conversando com uma pessoa informalmente no trabalho, ele falou assim, que a pessoa pode não gostar de várias coisas, pode não gostar de, sei lá, depende de futebol, de praticar esportes, mas a pessoa que não gosta de música é uma pessoa de má família. Foi um professor que falou aquilo assim, eu gravei, que eu pensei ferrado. Mas eu acho que tem razão. Porque não gostar de música é muito difícil, né? Qualquer tipo é de muito música. raro. Tem muitos gêneros de música. Pode não gostar de um gênero, mas não gostar de música. É muito difícil.